Evangélica, Avivamento Bíblico. 1 João 4:7. 1 João 4:7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Você tem amor, mas você tem amor por aqueles que você conhece. Você ama aquele que você nunca viu na sua vida? Creio que não. Eu amo, pastor. Então você é diferenciado. Você não ama quem você nunca viu. Você ama quem você conhece. E quem você conhece? Começa pelo pai e pela mãe, geralmente, né? Às vezes a criança não é criada pelo pai e pela mãe ali, de sangue, vamos dizer assim. Mas, que nem diz um amigo meu, pai é quem cria, né? Mãe é quem cria. Então, mas aqueles que estão criando ali... Então, começa lá com aquela família onde aquela criança foi colocada. Geralmente o pai e a mãe, em alguns casos daí esporádicos, outras pessoas estão ali criando aquela criança. E aí começa por aquela, daí começa pelos aqueles que estão ao redor. Vô, vó, tio, tia, primo, amigo, e aí começa o ciclo do amor. Então, primeiro a criança vai amar a mãe. Por quê? Porque ela estava lá dentro da mãe. Então, ela se sentiu segura dentro da mãe, ela se sentiu protegida dentro da mãe. Era para ser o porto seguro era a mãe. Ela sai de dentro da mãe e a mãe amamenta. Então, ela gruda no peito da mãe, não é do pai. Então, ela tem uma afinidade, um negócio com a mãe. Depois, isso vai se estendendo para o pai e vai indo para os demais da família, né? E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai ali desenvolvendo. E o pai, a mãe, o esposo, a esposa é a mesma coisa, né? Ele começa a desenvolver o amor por aquele ser, por aquela coisa extraordinária. E logo no primeiro momento, né? Quando, nossa, é meu, veio de mim, nossa. Né? No caso da mulher, saiu de dentro de mim, no caso do homem, diz, eu ajudei a fazer. Então tá lá, é meu, tem parte minha ali. Se não fosse eu, não existia. É assim, né? E aí você começa a amar, diz, eu amo mais que tudo na vida. Meu Deus, meus filhos. E aí nós começamos a sentir amor. Agora Deus, ele não sente. Ele é. E o amor de Deus é muito diferente do nosso. Porque o nosso amor, ele está vinculado a algo que recebemos. Algo, né? Eu amo o pastor. Até o pastor pisar no teu calcanhar lá e você diz, eu não amo mais, pastor. Ele me machucou, que ele me magoou. Né? Por quê? Porque nós amamos ser. Ser recebemos, ser fazemos, ser... Deus não. Deus é amor. Ele não ama se você for bonzinho, se você fizer tudo certinho, se ele te ama, independentemente de. Não interessa o que você faça, ele vai continuar te amando. Então ele ama todas as pessoas de uma maneira extraordinária. E aí começa a ficar difícil para nós entender o amor de Deus, porque nós como filhos pensamos assim, Deus me ama, eu sou um bom filho, eu não faço nada errado, eu evito o máximo pecar, então eu estou lá, né? Deus me ama e está tudo certo. Só que ele tem o mesmo amor lá pelo estuprador de criancinha. E se apontar na rua e dizer, aquele ali estupra criancinha para você, você vai ter ódio dessa pessoa. Você vai dizer assim, eu mato um desse. Se eu pegar, né? E eu entendo, porque realmente é assim. No nosso coração vai ser assim. Só que isso não é amor. E é interessante o texto. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O verdadeiro amor de Deus só pode ser vivido por meio de Cristo Jesus.
Não há outra maneira. O verdadeiro amor de Deus, não o verdadeiro amor seu. Porque o verdadeiro amor de Deus, quando olhar para o estuprador, vai olhar com misericórdia, querendo que ele se arrependa do seu ato, que ele se ajoelhe diante de Deus e diga: Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu estava errado, mas eu te conheci, o Senhor me tocou e agora eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu não quero mais essa vida. E aí Deus vai recebê-lo, independentemente do que ele fez, porque Deus é amor. E como esse amor se manifestou? O amor de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Onde? Na cruz do Calvário. Quando Jesus passou tudo o que passou, era a manifestação do amor de Deus por toda a humanidade. Porque independente do que a humanidade fez contra Deus, ele continuou amando a humanidade. Porque Deus, ele chegou a pontos extremos, onde a santidade dele foi derramada e toda a população morreu. Porque estavam tão envoltos em pecado, que Deus não suportou aquele pecado. E a santidade dele se derramou. Mas mesmo assim, Deus sempre acha uns lá, né? Achou lá Noé e a sua família. Opa, esses aqui, eles são diferentes de toda essa sociedade aí. E aí recomeça de novo. E aí recomeça mais uma vez. E aí recomeça e assim vai. Mas isso não quer dizer que ele apagou o seu amor por todos aqueles que foram dizimados. Ele continuou amando. Então nós não podemos confundir santidade com amor. A santidade leva a Deus à justiça. E a justiça leva à consequência. Então toda vez que eu peco, vai ter uma consequência. E essa consequência está ligada à justiça e à santidade de Deus, que não está ligada a amor. Porque ele ama independentemente dele. Agora a santidade dele se derrama. E aí a justiça é praticada, a justiça divina. E as consequências do pecado vêm. E a consequência do pecado é a morte. É a morte física também, mas não é só a física. São os diversos tipos de mortes. Tem a morte espiritual, tem a morte da alma, tem a morte do psicológico. Você pode matar uma pessoa com palavras, psicologicamente falando. Você não mata ela que ela vai morrer, mas você fala algo que fere tanto ela que psicologicamente morre aquilo. Às vezes morre um sentimento de amor. A pessoa sentia amor por alguém, aquela pessoa aferiu a tal ponto de morrer o sentimento de amor. E ela não amar mais aquela pessoa. Por quê? Porque para nós amor é sentimento. Se a pessoa nos machucar, nos magoar, a tendência é nós deixá-la de amar. Para Deus não. Deus, você pode ferir a Deus. Se é que dá para ferir a Deus, né? Acho que não dá. Mas você pode ferir a Deus. E Deus vai continuar te amando. Porque Deus é amor. E esse amor se extravasou. Esse amor foi mostrado de uma forma tremenda na cruz do Calvário. Quando Jesus então vem e morre por nós. E aí esse amor é mostrado ali por quê? Porque ali Jesus leva sobre si. Pense aí na sua cabeça. Qual é a pessoa ou as pessoas que você mais ama? Pensa aí, pensa aí. Como é que vai pensar? Minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Pensa aí. Quais são as pessoas que você mais ama? São aquelas que você ama, assim. Você sente um amor, meu Deus, esse não sei nem explicar esse amor que eu sinto por essa pessoa, né?
Não sei nem explicar. É um amor assim que não tem explicação. Pois não é nem comparado ao amor de Deus. Porque essa pessoa que você mais ama, se ela chegar a um extremo de magoar você profundamente, corre o risco desse amor morrer. Me dê um exemplo, pastor. Quer ver? Casamento. Se um magoar o outro profundamente, eles separam. Vou separar. Não amo mais ela. Porque o sentimento de amor morreu por algo que aquela pessoa fez contra você. Com filho é um pouco mais difícil, mas eu já vi pai que fala para filho: me considere morto. E, por quê? Porque o filho fez algo tão ruim, que machucou tanto aquele pai, que aquele sentimento de amor morreu. Acontece? Acontece. Por quê? Porque é um sentimento. Agora você pode trair Deus, você pode chutar Deus, você pode magoar Deus, e o amor não morre. Ele continua amando. Agora você, com as suas atitudes, pode se afastar de Deus por causa do pecado. O pecado vai matando espiritualmente o Espírito Santo e você vai se afastando de Deus. Se afastando e você se afasta. Não do amor de Deus. Da manifestação da presença de Deus. Você não se afasta nem da presença de Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Em qualquer lugar ele está. O salmista disse que podia subir no mais alto monte, podia descer no mais profundo do abismo, podia ir lá no fundo do mar, e ele não ia conseguir fugir da presença de Deus, porque a presença de Deus ia estar lá. Agora há uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença. São duas coisas distintas. Deus está em todo lugar, mas em nem todo lugar ele se manifesta. E aí, quando você se afasta do Espírito Santo, você não está se afastando da presença de Deus, mas você está se afastando da manifestação da presença de Deus na sua vida. E era uma das coisas que mais Davi falava: Deus, faça o que o Senhor quiser comigo, mas não deixe eu perder a manifestação da sua presença na minha vida. Não deixe eu perder isso. Não, por favor, Deus. Você vê os Salmos, ele falava isso muito. Porque ele sabia que ele era um homem meio complicadinho. Davi não era tudo aquilo. Mas como ele agia levou ele a ser tido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Porque por mais que ele errasse, ele se arrependia, ele se humilhava e ele voltava a querer a manifestação da presença de Deus. Ele dizia: Deus pode fazer o que quiser, mas não tire de mim a manifestação da tua presença. E essa manifestação é só quem tem, que sabe o que é. Quem não tem precisa clamar para começar a ter. Porque é algo inexplicável. E é algo que só é possível porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Ali no 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação pelos nossos pecados. O que é uma propiciação? Palavrinha difícil, hein? O que é uma propiciação? Alguém me fala aí o que é uma propiciação? É algo que você dá em lugar de. Agora, volto lá naquela pessoa ou pessoas que você mais ama. Sabe aquelas pessoas que você mais ama? Você daria a essa pessoa para morrer por alguém? Ah, difícil, hein? Acho que não, né? Ah, eu daria.
Você daria essa pessoa para morrer por alguém? Vou ir mais fundo. Eu tenho 2 filhos. E eu amo os 2 filhos intensamente. Será que eu daria um em detrimento do outro? Difícil, hein? Será que eu daria um em detrimento do outro? Isso eu já estou falando de 2 pessoas que eu amo intenso. Será que eu daria um em detrimento do outro? Já não daria. Agora pensa dar por alguém qualquer que eu nunca vi, que eu não conheço. Então, para você ver o que Deus fez, Ele deu. Ele deu por todos e para todos. Ele deu em favor do maior bandido que exista na face da terra. Ele deu. Por isso que Ele é amor. E por isso que nós estamos tão distantes desse amor. Porque para nós chegarmos a esse nível de amor de Deus, nós teríamos que ter esse nível que Deus tinha, de pegar aquilo que nós mais amamos e entregar, não em detrimento do outro que nós também amamos, mas em detrimento de alguém que nos feriu, que nos machucou, que nos magoou. Porque se você olhar a história do povo de Israel, o povo de Israel feria, machucava e magoava Deus demais. Ao ponto de quando eles estavam no deserto, e assim a história do povo de Israel é para trazer para nós como nós somos hoje. Então não pense que você é melhor que eles. Nós somos igualzinho eles eram. Igualzinho, não muda nada. Nós continuamos magoando, ferindo e machucando de outras maneiras, mas com mesmas atitudes. Hoje diferentes do que era lá naquela época, mas continua. Então lá era tão extraordinário que a Bíblia diz assim, que a roupa crescia no corpo. Você já imaginou? Às vezes eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia assim, parar e ficar imaginando assim. Minha imaginação é muito, vai longe. Eu fico imaginando. Você já imaginou um bebezinho com aquela roupinha assim? Eu fico imaginando que Moel, 3 aninhos ali, é aquela roupinha crescendo no corpo junto com ele. Você já imaginou que negócio extraordinário? O sapato crescendo no pé. Isso me leva a pensar, né, nas minhas reflexões, que eu penso alto, me leva a pensar então que você não precisava tomar banho, né? Se a roupa crescia no corpo, você não precisa tomar banho, porque você está sempre limpinho, né? Mas como que está sempre limpinho? Porque Deus te dava um banho todo dia. Você não precisava tomar banho? Não, porque Deus te dava o banho. Eles estavam no deserto. No deserto, assim, no solão do deserto, pode chegar a 50, até 60 graus Celsius de temperatura. Aí é uma nuvem. Agora pensa aquele dia assim. Você já viu assim um dia que o céu está bem azul e tem algumas nuvens perdidas, e daí você está andando assim, tá aquele sol escaldante, assim, daí aquela nuvem vem, passa, assim, cobre o sol. Não dá um alívio assim? Ufa, deu aquela calmada. Assim. Então, essa nuvem estava assim sobre eles, para que ficassem no ar-condicionado de Deus. E aí à noite no deserto é o contrário, por ser muito seco, não ter umidade, pode chegar a -4, -5 graus Celsius. Aí tinha uma coluna de fogo. Aí você já viu aquele dia que está bem frio, você liga o fogãozinho a lenha, quem tem, né? Ah, coisa gostosa, que esquenta o ambiente. Assim. Aquela nuvem estava lá, esquentando. Então eles tinham assim coisas que nós só imaginamos. Nós não temos hoje. Porque naquela época era a dispensação do Deus Pai. Hoje é a dispensação do Deus Espírito Santo. Mas isso também é matéria para um outro dia a gente falar, senão nós ficamos aqui até amanhã. Então, eles tinham assim, e daí eles chegam e dizem assim, eu não aguento mais comer esse pão, viu? Que era o maná. Agora eu vou aprofundar mais no maná. Sabe o que o maná era? Biblicamente? A saliva de Deus. Você já pensou, cara? Todo dia você comer da boca de Deus?
Meu Deus. E Deus diz assim, o pão viu. Então você acha que o povo não magoava, não feria, não machucava Deus? Mas e muito. Olha o que Deus fazia para esse povo. Mas Deus continuava amando. E você acha que hoje o que a população e as pessoas fazem não continua? Abandonando Deus, não querendo Deus, ferindo, machucando, não reconhecendo quem Ele é. Hoje nós vivemos num mundo que não reconhecem quem é Deus. Não reconhecem quem é Jesus Cristo. Não fazem nem ideia do que é a palavra de Deus. Então nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Por quê? Porque está se esfriando o amor por Deus. Mas o amor de Deus não está se esfriando. Porque Deus é amor. E esse amor maravilhoso se manifestou através do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário. Amém? Igreja Evangélica, Avivamento Bíblico.